Mas agora nós iremos falar do teorema de Weierstrass. O que é esse teorema? Pois bem, a gente viu nesse exemplo que essa função ela não tinha máximo e mínimo local, ela não tinha máximo e mínimo global também. Bom, se não tinha local, não tem global. Mas o fato é o seguinte, quando a gente olha para essa função x ao cubo sem restringir um domínio, dar um domínio específico, fica subentendido que o domínio dela é todos os reais. Por que todos os reais? Porque você pode substituir o x aqui por qualquer número real. Se fosse 1 sobre x, não poderia substituir o x por zero. Então, o domínio seria todos os reais, tirando o zero. Ok? Mas, quando a gente for trabalhar com dados reais, ou seja, na prática, eu já até comentei aqui, o nosso domínio terá uma limitação, ou seja, será limitado. Como assim será limitado, professor? Os valores das variáveis, os valores que nós iremos substituir para x, para t, para variável, eles terão uma certa limitação, terá que ser entre um certo valor e outro valor. Então, na prática, a gente costuma ter um domínio bem definido. Vocês vão ver direitinho quando a gente for trabalhar com exemplos. E a gente tem um teorema a respeito disso. Quando uma função for contínua, e essas funções que a gente tem trabalhado são contínuas, aqui é um polinômio, é contínuo, cosseno, toda função elementar a gente sabe que é contínua. Em funções contínuas, guys, com domínio em um intervalo fechado, sempre vai assumir um valor máximo absoluto e sempre vai ter um valor, ter, sempre tem um valor máximo e um valor mínimo absoluto. Ou seja, contínua, definido intervalo fechado, sempre vai ter seus valores extremos. Quem são os valores extremos da função? Como a gente já viu, são o máximo e o mínimo absolutos. E por isso que o livro acabou de chamar de teorema do valor extremo, porque possui valor extremo, mas a gente costuma conhecer esse resultado como teorema de Weierstrass. Okay? E aí, então a gente já sabe que Weierstrass nos diz que função vai ter limitação, ela vai de alguma maneira, seja lá como for, vai ter um máximo e mínimo absoluto. Aqui alguns exemplos. Perceba que todos esses três gráficos, eles possuem limitação no domínio. E para dar uma ênfase, o livro colocou aquilo que eu já comentei com vocês das bolinhas nas extremidades. Quando você vê bolinha na extremidade, seja aberta ou fechada, é porque o gráfico ele está com limitação. Ele começa em um ponto e vai até o outro ali termina. Não vai continuar indefinidamente. Todos esses três gráficos, então, estão definidos em um intervalo fechado. Professor, não entendi o que é definido em um intervalo fechado. Definido em intervalo fechado, na prática, para nós, significa que nossa variável vai ter uma certa limitação. Por exemplo, quando a gente for trabalhar com o arame, tanto nosso x, aquela questão da cerca, eu tenho uma quantidade de arame para fazer a cerca. Os nossos lados da cerca vão ter uma limitação. Eles vão ter uma limitação. A gente vai ver como é isso mais para frente. E graficamente, está definido um intervalo fechado. Graficamente significa que você tem um ponto, você tem uma limitação no gráfico à esquerda e à direita. Então todos os três gráficos são contínuos, todos eles são contínuos, tem limitação, portanto a gente sabe que eles vão ter máximo e vão ter mínimo globais. É o Weierstrass que nos diz isso. Ou seja, o gráfico vai ter um tal de um ponto mais alto e um ponto mais baixo. E de fato, esse gráfico tem um ponto mais alto. Vou colocar aqui, ele tem um ponto mais alto. Aqui ele tem um ponto mais alto. Ponto mais alto, que é o mesmo ponto que esse, que é o mais alto também, junto com esse aqui. São dois pontos que estão na mesma altura e representam os pontos mais altos da função. Ponto mais baixo,
Aqui qual é o mais baixo? O mais baixo está bem aqui, ó, bem aqui na extremidade. Qual é o mais baixo daqui? É esse. Então todos esses três, eles possuem valores extremos. Eles possuem um ponto mais alto e um mais baixo. Eles possuem um máximo global e um mínimo global. Global, absoluto, fique a seu critério. Ok, guys? E é isso. Thanks.